Olá pessoal, tudo bem? Gente, hoje eu vim aqui falar com vocês sobre como é que foi a minha história de estudo. Eu acho que ela pode servir para muitas pessoas, porque eu acredito que a maioria das pessoas que vão estudar para concurso passam pelo que eu passo, passam pelo que eu passei, né? Eu fui aprovado em 3 concursos públicos, um para soldado da Polícia Militar em 2004, para oficial da Polícia Militar de Minas Gerais, tá? Os dois, em 2005. E em 2018 eu fui aprovado para o concurso de delegado da Polícia Federal. Nesse meio tempo houve aí várias, mas várias reprovações. E eu acho que eu tenho uma história interessante para contar que pode servir de base para vocês. Bem, eu sempre estudei em colégios públicos, né? Eu sou natural e estudei num colégio chamado Coronel Calhau, um ótimo colégio, né? Que eu tenho muito orgulho. Mas um colégio público, né? Que eu acho que a maioria das pessoas fazem, que estudam hoje em colégios públicos hoje em dia, né? Ou estudaram. E com 18 anos eu fui aprovado para o cargo de soldado da Polícia Militar de Minas Gerais, no momento que eu fui morar até em Governador Valadares. Mas antes disso, é importante ressaltar o seguinte, que até a oitava série ali, eu era um aluno, assim, eu devia ser o pior aluno da classe, indisciplinado, e respondia professor, eu realmente devia ser difícil de lidar, os professores eu tenho muito a agradecer a eles até por isso, tá? Mas a minha avó, foi criada por ela, e ela sempre falava o seguinte: Henrique, se você estudasse, você iria longe demais, porque você é muito inteligente. Eu não sei se ela me achava inteligente mesmo, ou se ela falou isso só para me incentivar, né? Mas eu comecei a estudar, então eu lembro exatamente o dia que eu comecei a estudar, foi uma decisão que eu tomei, sabe? Eu estava numa festa com os colegas da sala, tal, eu saí aquela noite, naquela mesma noite eu comecei a estudar, comecei a ler um livro de matemática. Mas, gente, sem método nenhum, eu achava que quanto mais eu estudasse, melhor. E minha avó me contava muito, por exemplo, de uma tia, a irmã dela, que fez o que a irmã dela fez, eu passar no concurso do Banco do Brasil na época. Ela falou o seguinte, que a minha tia não tinha base nenhuma de estudo, né? Por isso que ela teve que voltar em livros anteriores. E como eu disse para vocês, eu já estava na oitava série. Então o que eu comecei a fazer? Comecei a pegar livro de quinta, sexta, sétima, até chegar à oitava série, para nivelar, né? E eu vi que realmente, pessoal, eu não tinha base. Eu não sabia disciplinas básicas assim da quinta série, apesar de já estar na oitava, sabe? Eu não lembrava como funcionava o que era, né, aquelas matérias da quinta série. Por isso que eu tive que ir à biblioteca pegar os livros anteriores. E foi isso que eu fiz, né, até chegar na oitava série e ter a base. No ensino médio, né, primeiro, segundo, terceiro ano, eu já estudava muito, mas foi uma época interessante da minha vida, eu estudei muito, mas não tinha método. Eu só estudava muito, era só isso que eu fazia, né? E deu até certo, porque eu fui aprovado no concurso de soldado da Polícia Militar de Minas Gerais, né? Então, poxa, para mim foi uma alegria muito grande e eu tinha aquilo na cabeça, quanto mais eu estudasse, melhor. Para isso eu abri mão de feriado, de férias, né? De sair com meus amigos, muitas vezes para ficar estudando. Mas como eu tinha visto o resultado, eu falei, tá certo. Então, poxa, aquilo me deu um ânimo e falei, eu consigo o que eu quiser, né? Vou estudar aqui, pronto, acabou. Fui para o Governador Valadares fazer um curso de soldado da Polícia Militar. Durante o curso de formação, que é um curso pesado, eu resolvi também fazer um cursinho. E eu fazer um cursinho à noite, né? Muitas vezes eu tive que faltar por causa do curso, né? Por causa do curso de soldado, né? Mas uma coisa que eu fazia e não sabia até que era um método e que deu muito certo é o seguinte: toda vez que eu ia para o cursinho, quando eu chegava em casa, a primeira coisa que eu fazia era revisar o que eu tinha estudado naquela aula do cursinho. Essa era a primeira coisa que eu fazia. Eu chegava em casa e estudava o que eu tinha revisado, sabe? E com isso eu tive a aprovação também para o cargo de oficial, né, da Polícia Militar. E isso no outro ano, 2005, eu fui para Belo Horizonte. Em 2004 eu fiz o curso de soldado, em 2005 fui para Belo Horizonte. Bem, lá eu me formei, né, no CFO, fiquei lotado em Belo Horizonte mesmo, fui lotado no Batalhão Rotan inicialmente, para quem é de Minas e conhece. Fiquei lá 7 anos, depois eu fiz meu curso de Direito, né, e comecei a fazer provas para concursos jurídicos. Bem, meu sonho no começo era ser procurador da República, então, e aqui está um dos erros que eu cometi, né, eu comecei estudando pelas matérias específicas,
Então, SCAB é um cargo muito... é uma prova, né, que tem que cobram questões muito específicas, por exemplo, direito eleitoral, direito consumidor, direitos humanos internacionais, né? Então é um concurso muito específico. E eu comecei estudando pelas matérias específicas. Veio o concurso e não passei, né? Depois eu falei assim, poxa, esse concurso para procurador da República demora tanto a acontecer, eu vou começar a estudar para juiz federal. E o que eu fiz? Também comecei a estudar por matérias específicas, sabe? Falei, vou estudar aqui direito econômico, vou estudar aqui direito, direito ambiental, né? Direito ambiental até que está no meio termo aí. Mas eu comecei pelas matérias específicas. Com isso me impedia de fazer até outros concursos. Eu fui fazendo provas e cada vez que eu fazia provas eu ia pior. Cada vez eu estudava mais e meu resultado era pior, sabe? E com isso eu já tinha largado mão de amigos, já tinha poucos amigos, meus amigos nem me chamavam mais para nada, porque sabiam que minha resposta sempre era não, né? Tinha largado mão de família, de vez em quando eu ia na minha cidade, nessa época eu já morava em Belo Horizonte. E teve uma prova que eu fiz em Recife, que eu mandei muito mal. Tinha ido eu e um amigo, e naquilo eu fiquei muito chateado, porque eu mandei muito mal na prova, apesar de estar estudando muito. Então eu resolvi comprar um livro do William Douglas. Foi o primeiro livro que eu li, e foi esse aqui, ó. Como Passar em Provas e Concursos, resumo. Eu li foi esse livro. Eu cheguei em Belo Horizonte e eu parei, naquela época, 2 meses mesmo, isso para a vida do concurseiro é muita coisa, né? Eu parei 2 meses de estudar matérias jurídicas para aprender a como estudar. E esse livro foi muito interessante para mim. Foi muito interessante que ele falava de uma coisa que eu tinha muito problema, que era a revisão. Eu não tinha um método de estudo, sabe? Então esse livro me ajudou e muito. Então eu tenho muito a agradecer aí ao William Douglas, principalmente por causa desse livro, né? Ele foi o inicial. Mas depois, pessoal, eu me interessei pela matéria. Eu comecei a fazer algumas coisas que estão no livro, como, por exemplo, primeiro eu assistia a aula, depois eu fazia exercícios. Eu não sabia onde que eu enquadrava a questão dos exercícios, sabe? Eu não sabia se exercício, na verdade, era um método de revisão, se exercício era um método para eu ver como é que caíam questões nas provas, né, anteriores, ou se exercício era até o método que eu tinha que fazer toda hora, todo momento. Eu não tinha um método. E esse livro me ajudou muito. Depois, eu li o segundo livro, que é esse aqui do professor Pia, Aprender Inteligência. Esse livro foi fantástico para mim. Ele é muito simples. O professor Pia, infelizmente, nos deixou em 2015, mas deixou esse legado. Um dos legados que ele deixou foi esse, né? E tem várias coisas interessantes que eu aprendi nesse livro, mas o mais importante foi que ele fala o seguinte, que ele diferencia aluno de estudante. Aluno é aquele que assiste a aula, estudante é aquele que estuda o conteúdo, sabe? E isso foi um diferencial na minha vida, assim, porque eu pensava que assistir a aula também é estudar, né? E até nisso era interessante, porque quando eu fui estudar para concursos jurídicos depois do CFO, né? Eu achava que eu era tão inteligente, porque, poxa, eu tinha passado para soldado do CFO, meio que estudando muito, né? E era só estudar muito para ser aprovado nesses outros concursos. Mas, pessoal, eu vi que não, e eu até não assisti a aula. Eu acho que uma arrogância minha até. Eu falei assim, eu não preciso nem assistir a aula, porque eu vou só estudar, só ler, né, os materiais e eu vou conseguir passar. Foi um grande engano. Hoje eu sempre digo às pessoas a fazerem cursinho para qual cargo vocês querem estudar. O cursinho ele é muito importante porque ele já te dá um foco, te dá uma visão, além de ser uma maneira de você controlar o seu estudo. Depois eu vou fazer um outro vídeo para vocês mostrando como que a gente pode controlar esse estudo, né? Mas a principal coisa que ele me ensinou nesse livro é isso, que a diferença de aluno e estudante. Esse livro é tão bom que eu vou falar até 2 coisas dele. Que ele ensina também o seguinte, ele fala no final do livro, se ele pudesse falar 5 palavras com a gente, ele falaria aula dada, aula estudada, hoje. Ou seja, se você estuda, se você tem aula de manhã, você tem que estudar aquela aula, né? Ou de tarde ou de noite. Se você tem aula à tarde, você tem que estudar ou na própria tarde ou à noite. Se você tem aula à noite, você tem que estudar antes de dormir naquela noite. E era isso que depois que eu li, eu falei assim, poxa, para eu passar no CFO, na prova do CFO, eu fiz exatamente isso.
eu assistia a aula e estudava na mesma noite, mas sem conhecer o professor Pierre, sem conhecer técnica de estudo, eu só fiz. E deu certo para mim. Eu vi que realmente o meu aprendizado melhorou muito. Então, se você está tendo dificuldade de reter o conhecimento, talvez seja uma boa você começar a fazer isso, tá? Depois eu vou explicar em mais detalhes, mais vídeos aqui, como que eu fazia, como deu certo para mim, qual foi a rotina que eu criei, que talvez possa te ajudar. Bem, eu li esse livro também do Renato Alves, tá? Esse livro eu comprei alguma coisa, eu ganhei esse livro, eu não lembro o que que era. Poxa, eu não sei. Mas ele fala, não pergunte se ele estudou, né? Como despertar nos filhos o interesse e a motivação nos estudos. Porque geralmente perguntava se o filho estudou, né? Ele fala mais como a gente pode estudar. Então ele também dá várias dicas de como estudar e eu achei interessante. Tem um método de revisão que eu não segui, tá? Mas ele me ensinou aqui, abriu minha cabeça também, então achei interessante. Bem, pessoal, eu li mais um livro, eu li uns 5 livros, tá? Depois eu li mais, mas esses 5 livros que eu li para começar a começar a estudar. E se eu pudesse voltar no tempo, a primeira coisa que eu teria feito era ter lido esses 5 livros, depois ter começado a estudar, sabe? A primeira coisa que eu teria feito seria ler esses 5 livros. Antes que eu me esqueça, do Dr. Leandro Teles. Esse livro ele é muito interessante, porque o Leandro Teles ele é da área, né, se eu não me engano ele é neurologista, médico eu tenho certeza, mas se eu não me engano ele é neurologista, e ele vai falando a parte da ciência, de como a gente deve estudar, como a gente deve reter informação, né. Ele tem uma parte até que ele vai para quando a pessoa vai ficando mais idosa, né, já a pessoa perdendo a memória, mas para o concurso ele tem muitas partes interessantes, muitas. Inclusive ele cita o professor Pia, sabe? E aquela questão que o professor Pia falava, aula dada, aula estudada hoje, ele fala que a gente deve estudar pelo menos nas primeiras 16 horas do estudo, tá? Gostei muito desse livro e eu aprendi, então falei assim, poxa, o professor Pia falava lá de aula dada, aula estudada hoje, ele fala a mesma coisa aqui. Inclusive ele cita o professor Pia também, tá? No livro. É um livro muito bacana que eu indico também estudar, né? O que eu fiz, que na verdade eu fui no sumário deste livro e eu vi o que era importante para mim, né? Porque, por exemplo, envelhecimento normal e patológico. Essa parte, para estudar para o concurso na época, não era interessante, né? Ele dá dicas também de como fixar informação. Então, por exemplo, fazendo acrônimo, né? Sociediva Plu, que é aqueles do artigo 1º da Constituição, né? Então, poxa, esse livro é muito legal. Foi um livro também que eu gostei muito, tá? Pessoal, e por último, porém não mais importante, não sei se eu posso falar que ele é o mais importante, mas é um livro que eu utilizei muito. É esse aqui, ó, Mapas Mentais e Memorização, tá? Esse livro eu comprei um antigo, esse aqui já é o novo. Eu emprestei ele para alguém e não sei para quem, que não me devolveu, eu anotei, então eu não sei. Mas eu comprei outro, tá? Eu comprei outro, infelizmente eu perdi aqui as minhas marcações, né? Mas eu vou ler de novo. E aqui esse livro foi fantástico porque ele me ensinou a fazer um mapa mental, tá? E mapa mental é uma maneira excelente que eu tive de revisar. Eu não sabia como revisar, o que revisar e como ter controle dessa revisão. E esse livro, Mapas Mentais e Memorização, me ensinou isso. Então, eu tenho certeza, pessoal, essa prova que eu falei com vocês que eu fiz, e que mandei muito mal em Recife, foi em 2017. Então, eu comecei em 2018 estudando da maneira que eu considerava certo, né? Mudando, tipo assim, não mudando, eu tive um roteiro, sabe? Porque antes eu acordava e falava assim, hoje eu vou estudar direito processual penal. Eu ia, acordava e estudava direito processual penal. Era assim, não tinha um método, não tinha uma forma de como estudar, sabe? Então, em janeiro ou fevereiro, não lembro, eu acho que a prova foi em dezembro, eu comecei a estudar assim, foi em janeiro, fevereiro, mas foi no começo de 2018. Eu comecei a estudar dessa maneira que eu considero correta. Fiz um cursinho, tá? E nesse cursinho o que eu fazia? Eu assistia aula no dia e eu estudava aquela matéria naquele mesmo dia. E depois disso eu fazia os meus mapas mentais. Depois eu vou mostrar para vocês aqui o método que eu utilizava, tá? Mas então eu comecei a fazer os mapas mentais, comecei a revisar conforme o William Douglas e o Felipe Lima, nesse livro aqui ele ensina. E pessoal, o resultado foi totalmente diferente. Foi onde eu comecei a ir melhor nas provas, né? Eu fiz provas nesse período. E era até engraçado porque quando você é edital a gente fica doido, né? Vai ter uma prova e tal. Mas pelo menos nas matérias de direito, vocês vão ver que geralmente tem um certo padrão, né?
se a prova for cair algo de direito, geralmente vai cair matéria de direito constitucional. Então eu comecei estudando por direito constitucional. Eu comecei estudando as matérias básicas, sabe? Constitucional, administrativo, penal, processo penal, civil e processo civil, que eram as matérias básicas para mim na época, né? E essas matérias básicas já comecei a fazer uma boa pontuação nelas. Até que veio a prova para delegado da Polícia Federal em 2018 e veio a minha aprovação. Nesse mesmo período eu fui aprovado para a segunda etapa, para juiz federal no TRF2, né? E eu fiquei concorrendo ali para a segunda etapa para TRF2, já para a prova oral para delegado da Polícia Federal. Acaba que eu só fui fazer a prova para juiz, não quer dizer que eu ia passar também, né? Tô falando, eu sei o tanto que é difícil, mas eu meio que abri mão na época e continuei estudando para delegado da Polícia Federal, que deu certo, que eu tive a grata satisfação de ser aprovado, tá? E pessoal, só um ponto interessante que talvez vai ao encontro aí que muitas pessoas fazem, né? Quando eu comecei a estudar, e quando eu fiz essa minha prova, desculpa, lá em Recife, que eu falei com vocês no final de 2017, eu saí da prova, eu tinha ido muito mal, mas eu tinha a sensação que eu já tinha estudado aqueles assuntos. Eu tinha a sensação que tudo que tinha ali não era nada novidade para mim. Eu não conseguia reter o conhecimento, reter na minha memória e evocar na hora certa, no momento correto, né, que era o momento da prova. Então foi um marco na minha vida, foi por isso que eu decidi parar e fazer isso. O William Douglas, ele fala foi o primeiro livro que eu li, e ele fala no comecinho do livro que tinha um lenhador que chegou um dia, foi na floresta, lenhou 68 árvores. E o recorde eram 70 árvores, recorde mundial. É uma história, né? No outro dia, esse lenhador acordou mais cedo ainda e foi lenhar as árvores. Assim, eu vou bater esse recorde, né? Foi 66. No outro dia, mais cedo ainda, foi lenhar em 64. No outro dia, mais cedo ainda, 62. Aquilo ele estava ficando chateado porque, poxa, estava quase batendo recorde, né? Ele encontrou um sábio. Perguntou para o sábio o seguinte: sábio, como é que eu faço? Porque eu tenho... O que está faltando para eu bater esse recorde? Aí o sábio falou para ele assim: meu filho, você está lembrando de amolar o seu machado? Bem, pessoal, e quando eu li aquilo, eu pensei nisso. Eu não sabia estudar, né? A escola não ensina isso pra gente. O que a escola nos ensina é o seguinte, ó. Você começa um letivo, depois de 2 meses você vai ter uma prova. Aí você vai, tal, fica 2 meses tranquilo, no finalzinho, faltando uma semana, você já começa a ficar incomodado, que vai ter prova, né? Aí você já fica incomodado com aquele negócio, mas depois você vai, faltando uma semana, você estuda dia e noite, para de sair e faz a prova. E a gente costuma ir até bem, né? Mas quando você sai da prova, se alguém fala assim, e aí, como é que foi? Você não quer nem saber, você não quer nem falar daquele assunto mais, né? Depois disso, passam-se mais 2 meses. E tem uma outra prova, o segundo bimestre, né? E nessa outra prova, você vai fazer a prova, né? Mas só vai cair matéria que você estudou nos últimos 2 meses. Aqueles primeiros 2 meses lá, você não vai ver aquilo mais, né? Aí assim sucessivamente. Depois, quando você forma, fala assim, agora você vai fazer um concurso, vai fazer o Enem, vai fazer qualquer prova, e você tem que ter todo o conhecimento que você pegou desde lá da 5ª série. Aí você, poxa, eu não lembro, né? Aí eu não lembro. Aí, por isso que muitas pessoas não sabem como estudar. Uma matéria que a gente tinha que ter no nosso letivo, talvez, era como estudar, como revisar, o que é curva do esquecimento, né? Se eu assisti uma aula hoje, estudei hoje, né? Quando que eu vou revisar essa aula? Daqui a uma semana? Eu vou revisar por meio de exercícios, né? Eu vou revisar por meio de mapa mental, de resumo. Então, esse canal, ele visa tratar desse tema para vocês, tá? Além de falar do PM Questões, que é um site de questões, né? A gente vem aqui para dar dicas de estudo. Esse vídeo realmente era um vídeo mais longo, para eu queria falar com vocês de como estudar, né? Se você gostou, peço que você compartilhe, que você coloque suas dúvidas aqui embaixo, escreva para a gente, né? E que você inscreva-se no canal para que você possa receber aí mais informações quando tiver novos vídeos nossos sobre esses temas, tá? Nós queremos falar sobre revisão, queremos falar sobre quanto tempo eu devo estudar, né? Se eu tenho que fazer um descanso, se eu devo estudar uma matéria ou mais matérias, é um tema muito controverso, né? E no final, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, eu não vou dar aqui uma receita de bolo, porque não se tem uma receita de bolo, né? Porque senão ficaria muito mais fácil.
mas eu vou passar para vocês algumas dicas. E se você é uma pessoa que já tem feito provas para concurso e não tem ido bem, né, porque tem visto aquela quantidade de matérias, não tem conseguido se organizar, talvez esse canal vai ser muito interessante para você, tá? Porque você vai aprender realmente a como se organizar, né, como ter método de estudo. Então foi algo que me ajudou e agora eu me sinto na obrigação de ajudar outras pessoas. Espero que vocês curtam, tá bom? Valeu, pessoal. Um abraço.